Quero convidar-lhes, os que estão aqui e você que está em casa, se puder, pegue sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler dos versos 22 até o verso 36. Todos encontraram? Mesmo sentadinho como estão, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham aí em suas Bíblias. O texto diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado eternamente seja o teu santo nome. Te louvamos, meu Deus, por essa oportunidade de podermos estar aqui, ministrar a tua palavra. E te pedimos a autoridade e poder do teu Santo Espírito, a unção do teu Espírito Santo derramado sobre mim, para que as palavras que saírem pelos meus lábios, elas sejam como rios de águas vivas, a inundar os nossos corações. Nos abençoa, meu Deus, por tua infinita misericórdia, que oramos assim em o nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu quero falar nesta noite sobre um tema. Deixa eu ajeitar aqui. Sobre o seguinte tema: o poder da fé. Quem é que não tem fé? Todos nós temos fé, ou algum tipo de fé, ou alguma quantidade de fé. Agora, na verdade, meus irmãos, o que é fé? A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 1, diz que fé é a certeza de coisas que não se veem, a convicção de fatos que não se esperam. Então, para começar a entender o poder da fé, nós precisamos entender que fé é uma coisa real. Fé é a certeza, é uma coisa absoluta. Nós precisamos ter uma fé absoluta no nosso Deus. O mesmo livro do Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o verso continua assim, ele diz:
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, não é só se aproximar de Deus, mas é crer que, de fato, ele existe, e não só que ele existe, mas que ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós queremos falar nessa noite sobre esse tema, o poder da fé. Olhando para o nosso texto que nós lemos, ele começa dizendo o seguinte, ele diz, logo a seguir, verso 22 do capítulo 14 de Mateus, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aqui nesse versículo específico que nós lemos agora, ele nos mostra algumas coisas que são importantes para a nossa edificação e para o nosso conhecimento. A primeira coisa, ele começa falando logo a seguir. A seguir o quê? Para que entendamos essa observação que o texto nos faz, nós precisamos olhar o contexto para chegarmos a esse texto de logo a seguir. Foi o que aconteceu. Volte um pouquinho, volte uma página da sua Bíblia, você que está em casa também, faça isso, e no capítulo 14, ele começa assim. Ele começa a falar de um fato que estava ocorrendo lá, naquela época. Ele diz, por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, metera-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque tinha como profeta. Essa é a primeira informação que a Bíblia vai nos dar para nós chegarmos àquele logo a seguir. Havia um problema no reino, ou com o rei. Havia ali uma questão de adultério. O rei Herodes estava possuindo Herodias, que era mulher de Filipe, que por consequência era irmão de Herodes. E João Batista se levantara contra isso, porque João Batista era um profeta, era um homem de Deus, ele não concordava com aquilo que estava acontecendo, e por essa razão Herodes manda prendê-lo no cárcere, porque Herodes até queria que ele morresse, queria matá-lo, mas ele temia o povo, porque o povo amava João Batista. O povo, as multidões seguiam João Batista, as multidões criam em João Batista. João Batista era o precursor de Jesus, que veio anunciando o arrependimento para que todos aqueles que se arrependessem fossem salvos. Então, Herodes não consegue fazer isso. Mas acontece que, ao passar dos dias, dos tempos, chega o momento em que Herodes completa ano e vai dar uma festa de aniversário. Uma festa bonita, pomposa, no no palácio real, e ele convida os seus principais convidados, principais pessoas daquela região, do seu reino, para fazer parte daquela festa. E naquela festa também se encontra Herodias, e com Herodias, uma das suas filhas, uma jovem, bonita, ainda muito jovem. E diz aqui o texto sagrado que em um determinado momento da festa, aquela jovem, eu não sei se fazendo parte do protocolo da festa, do cerimonial da festa, o fato é que aquela jovem vai fazer uma apresentação para os convidados de Faraó e também para Faraó. E o
texto sagrado vai nos informar que ela dançou diante de Faraó, e Faraó se agradou dela. Faraó se enfeitiçou por ela, se apaixonou por ela. E Faraó chama ela e na sua mesa, onde ele estava sentado, talvez com os oficiais, com reis, com seus principais convidados, e diz para aquela jovem: pede o que tu quiseres que eu te darei. O texto de João é de Marcos, se eu não me engano, ele diz que até metade do teu reino, do meu reino, eu te darei. Então, Faraó estava alucinado por aquela jovem. Ela devia ser muito bonita. E chama ela e faz essa promessa. Mas aquela jovem era inexperiente, ela não tinha muita experiência. E ela vai agora até onde está a mãe sentada, lá em determinado lugar, e pergunta para ela: o que é que eu devo pedir para o rei? E a mãe dela disse: pede a cabeça de João Batista. Meus irmãos, que coisa interessante. Aqui nós podemos ver duas coisas que são muito interessantes. A primeira delas é porque João Batista, como precursor de Jesus, ele tinha um tempo só para cumprir. João Batista teria que parar em um determinado momento, para que Jesus, a partir dali, ele começasse, vamos dizer, a ser o alvo das multidões. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse episódio terrível é que como é que uma mulher em uma festa pomposa, bonita, cheia de gente, pede para que lhe seja trazida a cabeça de alguém. Foi isso que Herodias pediu, a cabeça de João Batista. E diz o texto sagrado que Faraó autorizou aos seus verdugos, aos seus conservos, os seus servos, e eles foram lá no cárcere, e eles decapitaram João Batista, e trouxeram a cabeça de João Batista em um prato, e entregaram para aquela jovem, e aquela jovem entrega para sua mãe. Veja que coisa, veja que cena interessante. Em plena festa, alguém exibindo em uma bandeja a cabeça decapitada de um homem. Se nós olharmos isso, meus irmãos, com mais atenção, nós vamos ver que era não só uma cena macabra, mas era algo satânico, era coisa terrível que estava acontecendo naquele momento. Aconteceram isso. Os discípulos de João Batista tomam conhecimento, eles vão lá e tomam aquele corpo de João Batista que está morto e levam para sepultar e o sepultam. E depois eles vão até Jesus e contam tudo para Jesus. Aqui começa um novo episódio no ministério de Jesus. Porque diz a palavra de Deus, aqui no capítulo 13, versículo 14, que Jesus, ouvindo isto, tomando conhecimento do que tinha acontecido com João Batista, era seu primo legítimo, era o seu precursor, era uma pessoa do bem que pregava o evangelho do arrependimento, que abria os caminhos para que Jesus pudesse chegar com o seu evangelho. Ele tomando esse conhecimento, Jesus, obviamente, como homem, que ele também era homem, ele fica um pouco triste, e ele chama os seus 12 discípulos, e ele toma uma decisão. Ir para um determinado lugar, para possivelmente passar um período a sós com os discípulos, lamentando, talvez chorando, a morte de João Batista. Jesus fez isso. Diz o texto sagrado aqui no verso 13 ainda, e ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Esse era o intuito, esse era o propósito, era ir para um lugar deserto à parte, onde eles pudessem ficar a sós. Mas olha o que aconteceu ainda no verso 13, diz: a parte, sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Jesus ia num barco pelo mar, pela costa, vocês, quem conhece o mar sabe como é, e lá Jesus ia caminhando naquela direção, mas depois das dunas, geralmente em frente ao mar há dunas, né, encobrindo o barco da multidão, e uma multidão caminhando.
caminhando, acompanhando o barco. Por quê? Porque o barco a remo, meus irmãos, ou um barco a vela, a velocidade dele não chega a 6, 7 quilômetros, no máximo por hora. Não é como hoje. Hoje nós temos o motor de polpa, como se diz, os barcos andam em velocidade. Mas naquela época não, era devagar mesmo. Então, o barco ia aqui, a multidão ia aqui. Chega em determinado momento, meus irmãos, que Jesus, diz o texto sagrado, que desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus que ia descansar, Jesus que ia plantear a morte de João Batista, ele agora encontra uma multidão sedenta, uma multidão carente, uma multidão precisando de ouvir Jesus, uma multidão precisando dos milagres de Jesus, da bênção de Jesus, das maravilhas de Jesus. E Jesus conhecia muito bem essa multidão, essas multidões. Jesus sabia de suas necessidades. Muda todo o planejamento, todo o plano que Deus Jesus fez para descansar com os seus discípulos. Ele muda aquele plano, muda isso, e ele agora passa a ensinar aquela multidão, passa a curar os seus doentes, os seus enfermos, e isso passa o dia todo. Porque o texto sagrado vai nos informar, no capítulo 15, que ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma coisa muito importante, principalmente para a igrejas locais, é que Jesus sendo o Senhor, Jesus sendo o mestre, Jesus sendo o chefe do colegiado dos apóstolos, sendo Jesus o Filho de Deus, mas Jesus tinha ao seu redor, ao seu lado, 12 homens que o assessoravam, que cuidavam das coisas, que falavam com Jesus, que mostravam a Jesus o que estava acontecendo, para que Jesus tomasse as providências devidas. Isso me ensina, meus irmãos, que ninguém pode fazer nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Porque os discípulos aqui, meus irmãos, nos mostram, em segundo lugar, outra coisa importantíssima. Enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus curava, enquanto Jesus falava com a multidão, os discípulos estavam assim, olhando, observando aquela multidão, e os próprios discípulos veem e entendem que aquela multidão estava precisando, já era tardinha, elas estavam precisando de alimentos para se alimentar-se. O cuidado, os assessores, os discípulos, teve esse cuidado, eles olham para a multidão, eles enxergam mais na frente, o líder tem essa visão, ele vê além do que as pessoas comuns veem. E eles veem e dizem: Senhor, despede as multidões, porque já é tardinha, para que elas vão e comprem comida. Mas aí acontece outra coisa que é fundamental, que eu acho muito interessante. Jesus, olha, e eu acho interessante porque João, o Evangelho de João, disse que quem falou com Jesus foi Filipe. E Jesus olha agora para os discípulos e disse, ele diz assim: não precisam retirar-se. Deixe o povo aí, vocês estão preocupados com ele, a preocupação de vocês é legítima, vocês estão tendo cuidado com o povo, é legítimo, é o dever. Suponhamos que Jesus pudesse ter dito isso, mas não precisam retirar-se, dai-vos vós mesmo de comer. Meus queridos irmãos, essa palavra, dai-vos vós mesmo de comer, talvez tenha chegado para os discípulos de uma forma que eles se admiraram. Como, Senhor? Como nós podemos dar de comer? O Senhor conhece o que nós temos, o Senhor anda com a gente, o Senhor faz parte do nosso grupo, então o Senhor sabe que nós só temos 7 pães e 2 peixinhos, ou 2 peixes. O que é isso para dar de comer a multidão? Mas aqui, meus irmãos, nós vemos uma coisa que é muito importante.
Jesus queria mostrar para os seus discípulos que eles, como discípulos de Jesus, eles, como homens que andavam com Jesus, eles seriam aqueles que continuariam a alimentar a multidão, não somente com o pão necessário, com o pão e peixe, mas principalmente com o pão espiritual, o pão que limpa, que salva a alma, o pão que dá vida. Era eles que iam continuar a fazer isso. Por isso Jesus, dai vocês mesmos de comer. E é tanto que Lucas, quando escreveu o livro de Atos, no capítulo 2, no verso 42, ele diz que a igreja, ela caminha na doutrina dos apóstolos. Então, dai todo de comer, dai vós mesmos de comer. Vamos lá. E os discípulos, já foi o que aconteceu. Então ele disse, trazei-nos, só tem 7 pães e 2 peixinhos, trazei-me. E tendo dado graças a Deus, mandando que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães, na hora certa eram 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou, depois tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Uma coisa aqui, meus irmãos, me chama a atenção também. Eu acho interessante demais esse texto, porque Jesus podia ter partido os pão, deveria ter botado um cesto aqui com pão, outro cesto aqui com peixe, agora façam uma fila e venham aqui, cada um pegue e pode sentar, pode tirar à vontade, que aqui não vai faltar pão. Mas Jesus não fez dessa forma. Jesus honrou a preocupação dos seus discípulos. O texto sagrado diz que ele abençoou, ele multiplicou os pães e os peixes, e ele deu aos seus discípulos. É vocês que vão alimentar a multidão, porque essa é a missão de vocês, alimentar a multidão. E diz o texto sagrado que Jesus entrega aqueles cestos. Eu creio que eram 6 cestos de pães e 6 cestos de peixe. A Bíblia não diz como foi essa divisão, mas eu procuro entender mais ou menos que era 6 cestos de pães e 6 cestos de peixe. E aqueles homens saem, cada um com um pão, outros com o peixe, e aquele cesto cheio, e ele vai entregando o pão, e as pessoas vão tirando, não um pedacinho de peixe, não um pedacinho de pão, mas tirando o suficiente para comer e se fartar, e a palavra de Deus diz que aqueles cestos não secavam. Quanto mais as pessoas tiravam um pedaço, quando eles olhavam já tinha outro no mesmo lugar, eles abasteceram todas as pessoas, todos comeram e se fartaram, e a palavra de Deus diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a gente entende o quanto Deus, Ele cuida das pessoas, Ele cuida de nós, Ele nos dá, e Ele nos dá em abundância. Chegando aqui, nós começamos agora o nosso texto. Os apóstolos participaram desse milagre, os apóstolos viram todos os acontecimentos, os apóstolos foram peças integrantes da participação dessa multiplicação de pão. Então, entra agora o nosso texto, o verso 22, que diz: logo a seguir, depois desses acontecimentos, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Meus irmãos, nesse texto aqui, nesse versículo, tem uma coisa que é muito importante para nós, principalmente nós como cristãos, porque Jesus diz para os seus discípulos: passem, tomem o barco e passem para o outro lado do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia. Diz as informações que o mar da Galileia ele tem em média 13, 14 quilômetros de largura. Ou seja, eles deviam passar para o outro lado. Mas o que chamou a minha atenção é porque Jesus mandou eles passar para o outro lado. Por que Jesus não volta pela beira da praia, como ele veio, pela orla, e não volta para a sua terra, para a cidade de Cafarnaum, para onde ele estava? Por que ele manda passar para o outro lado? Preste atenção, onde é que está essa resposta? Olha comigo aí o verso 34 desse mesmo texto. Aqui está a resposta. Por que é que Jesus manda os seus discípulos passar para o outro lado? Verso 34 diz:
Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança, e trouxeram todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla de suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos. Era isso. Era essa a necessidade. Jesus, ele era onisciente. Jesus sabia que do outro lado tinha um grupo de pessoas, tinha uma multidão de pessoas que precisavam dele, que precisavam da sua ajuda, que precisavam dos seus ensinamentos, que precisavam da salvação também. Então Jesus manda os seus discípulos passar para o outro lado. Agora, meus queridos, algumas coisas que são importantes. A primeira aplicação que eu faço aqui, é que nós precisamos aprender com isso aqui e também passar para o outro lado da porta, porque aí fora, depois dessa porta desse templo, depois da porta da sua casa, meu irmão, você que está me ouvindo, pode ter uma multidão precisando de você, precisando ser alimentada por você, precisando ouvir uma palavra sua, precisando ouvir receber um abraço seu, precisando de você, meu irmão. Passe para o outro lado da porta, vai evangelizar, vai cumprir o ID de Jesus. Você se lembra como Jesus disse em Mateus 28, 18 ou 20? Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez, eu não sei, eu não posso afirmar isso, mas talvez por que é que essa igreja esteja vazia? Porque nós só estamos do lado de cá. Nós não saímos mais. Eu me lembro, meus queridos, quando eu me converti em 1991. Quantas vezes, Carminha que está aqui sabe disso, no dia de domingo nós saíamos nessas ruas aqui entregando panfleto, uma por uma, convidando o povo para o culto. Quantas vezes estamos fazendo isso agora? Por que não estamos mais fazendo? Por quê? Falta amor pelas almas perdidas. Jesus sabia que do outro lado tinha pessoas carentes precisando dele, e manda os discípulos partir para o outro lado. Mas outra coisa interessante também me chamou a atenção nessa ordem de Jesus: passe para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Porque, meus amados irmãos, se nós formos analisar, aqui era tardinha. Vamos fazer aqui uma conta rápida, os que são bons de matemática, tem o professor ali, de matemática, é? Oh, glória a Deus, de história. Então, deveria contar essa história melhor do que eu. Mas, vamos fazer aqui uma conta de matemática. Se era tardinha, vamos colocar aqui uma hora fictícia, obviamente, porque a Bíblia não nos informa explicitamente como é isso, mas vamos colocar aqui 6 horas da tarde. Se um barco a remo, ele andava a média de 6 km por hora, vamos fazer tudo isso. Saindo de 6 horas, se o mar de Tiberíades tinha 14 quilômetros, eles saindo de 6 horas, eles iam chegar na metade do barco, com 6 quilômetros, quase na metade do rio, em 1 hora. Mas suponhamos que eles fizeram o trajeto de 2 horas. A quantidade de estádios que eles andaram levaram 2 horas, porque a Bíblia, no texto de Marcos, diz que eles estavam no meio do mar. Então, 2 horas eles saíram de 6 horas, 8 horas da noite, e eles começam a enfrentar a tempestade. Eles começam a enfrentar a luta, eles começam a enfrentar o empolar das ondas, o vento forte, possivelmente chovendo muito, e eles começam a ficar agoniados, começam a ficar até medo de submergir. Com tanta coisa, mesmo sendo homens acostumados naquele mar, os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, 6 deles eram pescadores, conheciam muito bem aquilo, sabiam daquelas tempestades que aconteciam. Nós sabemos que o mar da Galileia é cercado por montanhas, e entre uma montanha e outra, muitas vezes, vem aquela corrente de vento forte, e quando alcança um barco naquela direção, tem uma tempestade tremenda. Então, eles estavam naquela agonia de 8 horas da noite. Começa esse sofrimento.
Agora, por que Jesus manda ele ir de 6 horas, para chegar e começar uma tormenta de 8 horas, se eles poderiam chegar em 3 ou 4 horas do outro lado do mar da Galileia? Porque se eles tivessem ido direto, se não tivesse acontecido aquela tempestade, eles certamente tinham chegado de noite lá ainda, lá no outro lado. O que fazer de noite? Segunda, porque Jesus também não estava com eles, precisavam esperar Jesus, e foi uma forma que Jesus determinou que eles parassem ali, ficassem no meio de uma tempestade, porque havia um propósito de Jesus. Jesus precisava mostrar para aqueles homens que eles precisavam ter mais fé nele. Então, às 8 horas da noite, começa aquela tempestade. Eles estão lá no meio do mar, sofrendo. Aí acontece, meus irmãos, o verso 23 diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, verso 24 diz: o barco já estava longe em muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ótimo, essa era a situação. Mas olha o que aqui aconteceu. Diz o verso 25 que na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. A 4ª vigília da noite, meus irmãos, ela corresponde entre 3 da manhã e 6 da manhã. Vamos fazer aqui mais uma continha. Suponhamos que quando Jesus foi ter com eles, eram 4 horas da manhã. Então, de 8 horas da noite para 4 da manhã, são quantas horas? 8 horas de sofrimento, de angústia, de pesadelo, vamos dizer assim, de incertezas, de tumulto, de lutar contra o vento, contra as águas. Foram 8 horas de sofrimento. Porque se Jesus só foi ter com ele na 4ª vigília da noite, nós estamos colocando aqui às 4 da manhã, estamos fazendo uma continha fictícia, só para a gente entender melhor. Sabe o que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? É aquilo que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez, meus queridos irmãos que estão aqui, e você que está em casa, talvez você se encontre também no meio de uma tempestade, não no mar, obviamente, mas uma tempestade da vida. Talvez você esteja sofrendo por uma questão de enfermidade, uma questão na justiça, ou uma outra coisa qualquer. E você já faz tempo que passa por isso e você não sabe mais o que fazer. Eu quero lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, tenha fé. Que mesmo que o tempo demore, mesmo que passe muito tempo, mesmo que passe a noite toda, mas um dia, 2 dias, 10 dias, 1 ano, sei lá, mesmo que passe o tempo que passar, a alegria vem amanhã de manhã, quando Jesus chegar na sua vida. Porque quando Jesus chega, Ele muda a nossa história, Ele muda a situação, Ele faz qualquer dificuldade ficar branda. Ele muda, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor das águas, Ele é o Senhor de tudo e sobre tudo. Não desanime, creia, tenha fé, que quando Jesus chegar, a tempestade vai passar, porque é o que está escrito aqui. Vamos lá, verso 25. Na 4ª vigília foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Meus queridos, isso aqui é uma coisa natural. Ninguém na história sabe, ou eu pelo menos nunca ouvi falar, de alguém que andou por sobre as águas. De alguém que andou em cima da água, andando, caminhando pelas águas, a não ser em alguma coisa. Não existe na história. No Velho Testamento fala de um milagre muito grande que aconteceu com Eliseu, quando ele faz flutuar do fundo de um rio um machado, um ferro, ele faz flutuar, e com a vara ele vai lá e tira aquele ferro. Mas de alguém andar por sobre as águas, nunca se viu falar.
Mas aqueles homens agora veem aquele homem andando por sobre as águas, é natural que eles se apavorem, é natural que eles tenham medo, e assim é com a nossa vida. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós vemos, entre aspas, fantasmas, que se apresentam na nossa frente, são circunstâncias, são adversidades, são coisas que vêm sobre nós, que muitas vezes nós quase que perecemos, não temos muito o que fazer, nós nos assustamos e ficamos sem saída. Mas uma coisa também aconteceu aqui, que também é importante. Diz o texto sagrado no verso 28, verso 27, que Jesus, vendo a situação daqueles homens, e gritando, é um fantasma, com medo, a palavra diz aqui, Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Meus queridos irmãos, aqui eu aprendo uma coisa que é fundamental. Quando nós estamos nas situações difíceis da vida, quando nós estamos enfrentando adversidades essas que muitas vezes são maior do que as nossas forças, e que nós clamamos a Jesus, Jesus nos diz, aguarde que eu vou tal dia. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem essa semana, um dia desses aí, de uma mulher que disse que já fazia 3 meses, ou era 4 meses, que estava esperando, que tinham marcado uma cirurgia, e no dia que foi marcada, ela foi, chegou lá, adiaram para mais 3 ou foi 4 meses para frente. Vai morrer. E não faz. Jesus não faz isso, meus irmãos. A palavra de Deus diz que imediatamente, naquele momento, Jesus disse, tende bom ânimo, tenham fé, sou eu estou aqui, eu sou com vocês, eu vim para salvá-los, eu vim para libertá-los dessa tempestade, eu estou aqui. Que nessa noite você possa ouvir Jesus dizer, eu estou aqui, não temas. Creia tão somente, creia, eu estou aqui. E aliás, Jesus não só está aqui, Jesus está no meu e no teu coração, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Ele também disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aqui. Nós precisamos crer, tão somente crer. Mas aí, meus irmãos, acontece outro fato que é interessante. Deixa eu olhar aqui, Jesus, não temos, no verso 28 diz, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. É interessante aqui, meus irmãos, essa observação que Pedro faz. Vou explicar por quê. Quando Jesus disse, sou eu, ele andando pelas águas, Pedro deveria ter recordado que no dia anterior, isso já era de madrugada do dia seguinte, no dia anterior ele tinha observado um dos milagres mais fantásticos da Bíblia. A multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Aqueles homens tinham visto aquilo, Pedro tinha visto aquilo, tinha participado daquilo. Pedro já vinha acompanhando Jesus há muito tempo. Pedro sabia quem Jesus era, o que Jesus fazia, o poder que Jesus tinha, ele sabia tudo isso. Mas na hora da angústia, na hora de medo, Pedro fica naquela dúvida e diz, Senhor, se és tu, manda ter contigo, ou seja, me prova que és tu de fato, eu preciso saber disso. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos saber mesmo se é o Espírito Santo de Deus que está atuando na nossa vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, tem espíritos imundos atuando na vida de crentes, de pessoas que servem a Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele preveniu as pessoas dizendo, provem os espíritos, provem. Mas Pedro diz, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz aqui no verso 29, ele disse, vem.
Pedro disse: és tu, Senhor? Manda que eu vá. E Jesus disse: vem. O que foi que aconteceu aqui, quando Jesus disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Sabe o que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? É a obediência de Pedro na voz do Senhor, a obediência de Pedro naquilo que Jesus diz. Oh, meus queridos, como isto é difícil nos dias de hoje. Nós ouvimos a voz de Jesus quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falar conosco, nós conhecemos que é Deus falando conosco, mas nós não obedecemos o que o Senhor manda. É óbvio que há exceções, em tudo há exceções. Pedro não duvidou, Pedro creu na palavra de Jesus, e Pedro desceu do barco. Meus irmãos amados, em nome de Jesus, é muito difícil. Como é que um homem comum como eu e você, como é que nós podemos andar em cima da água sem submergir ou afundar, morrer? Só quando nós cremos em Jesus, só quando nós cremos na palavra de Jesus, só quando Jesus chama, só quando Jesus diz: vá, venha, o que Jesus disser, nós fazemos não pela nossa força, não pelo que nós somos, mas pela palavra de Jesus. Quando aqueles homens, aqueles pescadores, em um outro momento, depois da ressurreição de Jesus, eles passaram a noite pescando sem pegar nada, aí Jesus disse: tendes o que comer? Aí eles: não temos, passamos a noite toda, não pegamos nada. Jesus disse: lança a rede do lado direito que pegarás. Aí Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E pegaram 154 grandes peixes. A palavra de Jesus, nós precisamos crer nessa palavra, nós não só crer, nós precisamos obedecer essa palavra, porque ela é a palavra de Deus, e Deus não é o homem que minta. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos, Ele é Deus. Pedro creu na palavra de Jesus, Jesus disse: vem Pedro, vem, e Pedro foi. Pedro desceu do barco e pisou na água. Ele não pisou numa pedra, ele não pisou em nada, não, pisou na água, e ele andou sobre a água. Ele é o único homem comum na história que andou sobre a água, foi Pedro, porque creu na palavra de Jesus. Às vezes, meus irmãos, às vezes nós precisamos andar por sobre a água também. Obviamente não a água literalmente como aconteceu com Pedro, mas às vezes nós precisamos andar ou enfrentar adversidades que surgem na nossa vida. Às vezes nós precisamos enfrentar, às vezes. No dia 31 de dezembro desse ano que passou, eu estava pastoreando lá em Tibau do Sul. No dia 31 eu estava doente, com uma gripe muito forte. Mas eu tinha um grupo de pessoas me esperando para fazer aquele que nós chamamos de culto da vigília. Eu não podia nem sequer dirigir, eu estava em Zumbi, 154 quilômetros da minha casa para lá, para a igreja. 154 quilômetros. E eu fiquei aquela tarde toda em casa orando: meu Deus, o que é que eu faço? Eu preciso ir. De repente, meu genro e meu filho disseram: pai, nós vamos com o senhor, nós vamos dirigindo. Então vamos, nós fomos. E nós fizemos o culto, uma bênção de Deus. E voltamos. Quando eu cheguei em casa, eu estava com 38,7 graus de febre. 38. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos passar por cima até da enfermidade para louvar e glorificar o nome de Jesus. E quando nós honramos o Senhor Jesus, mesmo nas adversidades da vida, Ele nos abençoa. Ele manda andar por São das águas e nós andamos, porque Ele é Deus. Mas o homem também tem as suas fraquezas. A nossa fé às vezes fracassa, às vezes ela perde o poder. Foi o que aconteceu com Pedro.
Quando Jesus disse, vem, ele descendo do barco, andou sobre as águas, mas no verso 30 diz, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a submergir. Gritou, salva-me, Senhor. Veja que Pedro, o mesmo Pedro que tinha observado os milagres que aconteceram no dia anterior, o mesmo Pedro que agora reconhece que é Jesus, porque Jesus diz, sou eu, e Pedro disse, se és tu, manda que eu vá, e Jesus diz, vem, e ele vai, ele creu em Jesus, é o mesmo Pedro que agora é acometido pelas circunstâncias e perde a sua fé, tem medo. Por que Pedro fez isso, meus irmãos? Porque Pedro era um ser humano comum, como todos nós. E todos nós somos assim, somos fracos. Ninguém pense que é mais forte do que ninguém. Todos nós somos fracos. Às vezes nós fracassamos, às vezes nós caímos. Às vezes nós cometemos pecado, às vezes nós saímos da mão do Evangelho e passamos a andar na contramão da vontade de Deus, pelas nossas fraquezas. Mas o que devemos fazer nessas horas que nós estamos fracos, nessas horas que a nossa fé fracassa, o que é que nós devemos fazer? O que Pedro fez. Ele está nos ensinando o caminho, ele está nos ensinando a forma, a maneira como nós devemos agir. Diz a palavra de Deus que ele gritou, na hora que ele começou a afundar, ele gritou, salva-me, Senhor. Jesus sabia da fraqueza de Pedro, Jesus entendia que a fé de Pedro naquele momento tinha fracassado, Jesus sabia que toda a estrutura de Pedro ali tinha arruinado. Aquela fé que ele creu na palavra, aquela obediência que ele fez a Jesus, Jesus vem, ele foi, ele creu e foi, aquilo ali tinha passado, ele ia fracassar, ele ia morrer, ele ia submergir naquela água. E quando ele gritou por socorro, o que foi que Jesus fez? Diz aqui o texto sagrado, e prontamente, verso 31, e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja, meus irmãos, que coisa interessante, que coisa maravilhosa tem aqui. Eu não sei se você está prestando atenção aí em casa, isso aqui, se você está com sua Bíblia, mas se você tiver, você vai ver que aqui tem uma coisa muito interessante. A primeira coisa que o texto me informa aqui é que Jesus prontamente, ou seja, na hora que ele gritou, antes de Jesus repreendê-lo, antes de Jesus chamar a sua atenção por causa da fraqueza de sua fé, Jesus primeiro socorreu. Esse é o Jesus que eu creio, meus irmãos. É o Jesus que me salva, é o Jesus que me disciplina também quando eu erro. É o Jesus que chama a minha atenção para que eu desperte dos meus pecados, dos meus erros, eu me arrependa, eu me volte para Ele, por meio do meu arrependimento, na confissão dos pecados e deixando. Jesus disse, prontamente, tomou Pedro pela mão, colocando-o no barco e disse, por que duvidastes, homem de pequena fé? Por que duvidaste? Quem é que não duvida um dia? Quem foi aqui que nunca duvidou? Do próprio Deus. Nós estamos enfrentando uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia, muitos de nós. Eu estou dizendo, nós, os crentes evangélicos, filhos de Deus, perguntamos muitas vezes, por que é que Deus está permitindo isso? Isso é duvidar de Deus. Isso é duvidar de Deus. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Certa feita, no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 5, se eu não me engano, os discípulos disseram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Eles tinham fé, mas eles tinham uma fé pequena. E eles disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé, nós precisamos que a nossa fé tenha poder de nós chegarmos até a Tua presença, de nós clamarmos a Ti, e o Senhor responder segundo a Tua vontade e para o louvor da Tua glória. Aumenta-nos a fé, Senhor. Verso 32 diz que, subindo ambos para o barco, cessou o vento.
Isso aqui me informa, meus irmãos, que quando nós estamos em tempestade, nós clamamos a Jesus, quando Jesus vem ao nosso encontro, a bonança. Cessa a tempestade, passa as circunstâncias, e nós começamos a andar altaneiramente, olhando tão somente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que fortalece a nossa fé, aquele que nos deu a fé, aquele que é o Senhor da fé. E para encerrar, no verso 33 diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Verdadeiramente és Filho de Deus. Quem era que estava no barco, meus irmãos? Eram os 12 apóstolos. Quem eram esses 12 apóstolos? É que no dia anterior a esse episódio tinham acompanhado os milagres de Jesus. É aqueles que acompanhavam Jesus. Mas foi preciso que Jesus fizesse todas essas coisas, permitisse que acontecesse todos esses fatos. Primeiro, porque do outro lado havia uma multidão esperando por ele. E segundo, porque eles queriam que os apóstolos aprendessem uma lição e chegassem ao ponto de dizer isso aqui, adorar a ele, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Esse és verdadeiramente significa dizer: eu não sabia que tu eras verdadeiramente Filho de Deus. És verdadeiramente Filho de Deus, deixa uma dúvida de conhecimento de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. As coisas acontecem na nossa vida, meu irmão, porque Deus permite para chamar a nossa atenção. Eu creio que essa pandemia que ceifou tantas vidas até hoje, foi uma permissão de Deus para chamar a atenção não do mundo, não do ímpio, mas da sua igreja, minha e sua. Você que está aí sentado também. Para chamar a nossa atenção, nós precisamos nos voltarmos com mais acuidade para o Senhor Jesus, com mais disposição. Essa igreja e todas as igrejas têm os seus programas, as suas programações, têm os dias de culto. Nesse dia de culto, ela deve estar cheia para ouvir o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus seja benevolente com todos nós, mesmo nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém.